O tráfico negreiro gerava desidentificação étnica. Desde o momento do embarque até a viagem ao outro continente, eles eram rebatizados com nomes católicos como João, Maria, além de que eram postos em um mesmo navio com pessoas de outras tribos, de forma que eles não podiam se comunicar, o que também contribuía para a desidentificação. E quando eles chegavam aqui, havia o processo de miscigenação, a mistura de brancos com negros, que eram os crioulos, de brancos com índios, de índios com negros. Isso também gerava o processo de perca de identidade étnica, o que é um problema porque atrapalha na criação de uma imagem positiva da etnia negra, de maneira que eles, por não poderem se conectar com o seu passado histórico, com a sua cultura, com as suas benfeitorias passadas, eles não podem exaltar uma memória positiva de si mesmos. Por exemplo, aqui no continente americano, a única memória que os negros puderam ter de si mesmos é pelo menos a que ficou mais veemente, mais exposta, é da escravidão, infelizmente. Na primeira metade do século XX, Gilberto Freire, um intelectual brasileiro que chegou a estudar, se não me engano, na Universidade do Texas, ele escreveu um livro chamado Casagrande Senzala, no qual ele repercutia a ideia de uma democracia racial, coisa que não havia no Brasil e que foi deslegitimada depois no governo do Fernando Henrique Cardoso. Bom, isso criou vários problemas porque atenuava o racismo que existia no Brasil, como se o Brasil fosse um país perfeito, no qual os senhores de engenho fossem amigos dos escravos e quisessem o seu bem, e os escravos fossem como quase da família e tudo mais. Então isso gerou diversos problemas. Com o tempo, ainda na ditadura, se não me engano, em 1978, com a criação da Frente Negra Brasileira, buscou-se criar uma imagem positiva da palavra negro, porque era muitas das vezes associada à pobreza, à baixa escolaridade e tudo mais, muito por causa das circunstâncias históricas nas quais os negros se encontraram durante boa parte da história do Brasil, né? Pelo menos ali dos escravizados até o final do Império. Pois bem, com a implantação das cotas raciais e já com o governo do Fernando Henrique Cardoso, né, deslegitimando essa teoria da democracia racial, do mito das três raças, que viviam bem, que todo mundo se amava, e também com a criação das cotas raciais e com a ascensão de uma intelectualidade negra, pôde-se buscar uma imagem mais positiva do ser negro. As pessoas começaram a se identificarem como negros e hoje em dia até existe uma matéria de história da África que tem que ser ensinada na escola, assim como é ministrada na universidade, para que possa se buscar um passado histórico mais fidedigno, menos marcado por demandas políticas e por anacronismos também, né? Enfim. A escravidão era vista por Santo Agostinho, por exemplo, ela era legitimada pela igreja, ela era vista por Santo Agostinho como algo até benéfico. Benéfico no sentido de que era o bom castigo de Deus, de que era o castigo contra os pecadores. E a Igreja Católica legitimou a escravidão. Eles os jesuítas tentaram não escravizar os índios porque eles viam no mundo dos indígenas
uma realidade ideal, um mundo idealizado. Mas, em contrapartida, isso não impediu a escravização dos índios. Por mais que muitos talvez pensem que não, os índios foram amplamente escravizados. E é basicamente isso, galera. Os índios também foram escravizados, embora tenham sido protegidos, de certa forma, pelos jesuítas. Os jesuítas foram até expulsos e tudo mais. Houve uma treta lá, uma briga, um desentendimento. Mas a escravidão negra com certeza foi a mais veemente, a que mais deixou marcas, a que mais contribuiu para mazelas sociais do Brasil recente. As marcas disso se encontram no nosso país até hoje. As periferias, os centros dominados pelos ricos, o difícil acesso dos pobres ao que tem no centro. No centro tem a diversão, tem tudo que é de bom. E os negros foram segregados depois da escravidão, até o Boris Fausto diz isso, foram condicionados a atividades marginais ou a trabalhos pouco bem remunerados, como vendas e tudo mais. Enfim, até houve um processo de querer embranquecer o Brasil, né? Teorias raciais e o processo de embranquecer o Brasil para que pudéssemos atingir o desenvolvimento, que foi o que aconteceu mais ou menos na Argentina, mas aqui não foi tão forte, embora houvesse também. Eles tentavam trazer mão de obra do exterior e não utilizavam mão de obra negra. Isso contribuiu para a marginalização do negro. E apesar de tudo que eu disse, ainda há muito que ser feito, e eu espero que vocês também possam contribuir para isso de alguma forma, tendo consciência do que aconteceu, do que precisa ser feito e do que precisa ser reivindicado ainda. É isso. Valeu.